Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Gente, hoje o cenário tá um pouquinho assim diferente, né? Tem um solzinho aqui batendo aqui um pouquinho no meu rosto, mas foi um cantinho aqui que eu encontrei para poder estar passando algo da parte de Deus para vocês. Então, gente, falando um pouquinho sobre a minha experiência com Deus, né? Minha pequena experiência que eu tenho. Como que eu descobri o chamado de libertação? Gente, um belo dia que eu me converti, eu era afastada, né? E voltei para os caminhos do Senhor. E eu comecei a orar, a procurar ter uma vida de oração com Deus. E no decorrer o Senhor foi me mostrando, foi aparecendo, foi acontecendo situações que me davam vontade de orar, de expulsar o mal das pessoas, de orar por cura, por libertação. E é assim, você vai descobrindo, né? Através da sua vida constante, o Senhor, constante de oração, o Senhor começa a te mostrar qual é o teu chamado. E um belo dia, eu ia muito para as consagrações, a igreja que eu congregava na época. E eu comecei a orar com a minha sogra, né? E ali Deus começou a abrir minha visão. Eu sempre falava assim, abre os meus olhos, eu quero ver o sobrenatural. E nessa busca constante, o Senhor começou a me revelar as coisas, começou a abrir os meus olhos. E assim, eu comecei a ver, eu comecei a ter visões, de ver demônios, aprisionando vidas. E eu vi que quando o Senhor te revela isso, algo para você que está na sua casa e está ouvindo essa mensagem, você imediatamente já tem autoridade para expulsar. Então também no decorrer também, eu e minha sogra, nós começamos a orar em lares, fazer visita. Uma vez nós oramos por uma moça grávida, que aquela moça, eu não sei também, assim, o Senhor não me revelou naquele dia, não me mostrou, né? Se ele estava cortando algo na vida dela, do bebê, aquela moça, ela começou a ir pro chão, né? Começou a cair, e nós seguramos ela, né? E ficou tudo bem depois. Ela falou, eu senti algo estranho, um mal-estar. Então, com certeza, eu creio que Jesus estava cortando algo na vida dela ali. Hoje em dia, a princesinha dela já está enorme. Isso já tem um bom tempo. E outro também foi uma irmã da nossa igreja na época, que ela estava com muita sinusite, muita, ela não conseguia ir para a igreja, estava passando muito mal. E várias pessoas de oração mesmo, né, que a gente conhecia ali naquele período, né, tinham orado por ela e a mulher não melhorava. E eu tinha acabado de vir da consagração com a minha sogra, eu falei assim, vamos lá orar por ela? Vamos. Nós fomos lá e fizemos uma pequena oração, gente, sabe? E aquela mulher, naquela mesma semana, ela voltou para a igreja. O esposo dela até testemunhou, né, falou, glorificou o nome do Senhor, porque a honra pertence ao nosso Deus. E aquela mulher, ela foi sarada, né, daquela enfermidade, para a glória de Deus. E depois também, pouco tempo agora também, né, que aqui em frente à minha casa aqui abriu uma igreja, né, voltou os trabalhos aqui. E veio uma irmã para cá, né, para estar orando junto com a gente. E no final do culto, que a pastora estava aqui na igreja, né, ela falou assim, vamos orar para encerrar. Quando nós fomos orar para encerrar, o Senhor falou comigo, olha só como é importante a gente ouvir a voz de Deus. Coloca a mão no estômago dela. Aí eu falei assim, isso é coisa da minha cabeça. Isso pode até acontecer com você também, que está me ouvindo. Ah, eu não vou não. Entenda uma coisa, que quando Deus mandar, quando você escutar a voz do Senhor, fala e coloque a mão, porque Deus vai operar um. Então, gente, eu me acovardei, eu não fui. O que aconteceu? No final da oração, a pastora estava encerrando já, a mulher começou a tossir. Isso foi coisa de minutos que eu não coloquei a mão. A mulher começou a tossir. Gente, a mulher vomitou sangue. E ela vomitou obra de bruxaria, né? A pastora até falou. Porque por eu não ter orado ali na hora, né? Eu não coloquei minha mão. Mas Deus foi dando sabedoria, a pastora foi lá e orou, colocou a mão. E eu ajudei ela a interceder. E é isso, gente. E assim a gente vai descobrindo o nosso chamado. É uma busca constante, é uma vida de oração. E é para isso que o Senhor nos chamou. Para libertar, para curar os enfermos, para ganhar almas para Ele. Amém? E eu espero ter te ajudado. Outro dia eu volto para contar mais experiências que eu
tenho tido com Deus. E não desista do teu chamado. Espero ter te ajudado e que o Senhor te abençoe.